Pessoal, sejam bem-vindos. O nosso vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre um outro tema importante para a prova de vocês, que seria eletrodinâmica, tá bom? Como eu já tinha falado no vídeo anterior, cinemática é um assunto muito importante. E o outro tema que também tem praticamente a mesma relevância seria eletrodinâmica. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma questão que envolve um circuito misto e curto-circuito. Ele fala para a gente o seguinte: cinco resistores de mesma resistência estão conectados a uma bateria ideal de um automóvel, conforme mostra o esquema. Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência PI. E ao estabelecer um curto-circuito entre os pontos M e N, a potência passa a ser PF. Qual a razão entre as potências, a final e a inicial? Interessante você pensar que numa questão onde não aparece nenhum número, todas as respostas são numéricas, tá bom? Vamos ver como é que a gente vai fazer essa mágica. Gente, em primeiro lugar, a gente pode tentar estabelecer o cálculo dessa potência usando a DDP desse circuito. Por quê? Porque isso não vai mudar quando a gente tiver o circuito funcionando completamente e o circuito em curto. Essa DDP é a mesma, tá bom? Então, começando desse jeito, você pode reparar que essa resistência, essa daqui e essa aqui, essas três resistências estão ligadas em paralelo. E essas três resistências têm o mesmo valor. A gente consegue falar o seguinte, ó, esse pedaço aqui do circuito, onde as três resistências estão ligadas em paralelo, pode ser substituída por uma única resistência, cujo o valor é R sobre N. Essa é uma fórmula de calcular a resistência equivalente quando as resistências são iguais. Como nós temos três resistores, você vai trocar todo mundo por R sobre 3. E eu acho que vale a pena a gente redesenhar esse circuito para a gente ver qual seria o nosso próximo passo. Você vai colocar a fonte de tensão, o resistor de cima, o resistor de baixo. Agora, nesse pedaço que você tinha três resistências ligadas em paralelo, você vai colocar só uma, valendo R. E aí a gente pode redesenhar o circuito desse jeito aqui que eu acabei de mencionar para vocês. Ó. A nossa fonte epsilon, um resistor em cima, um resistor embaixo. Vou desenhar rapidinho aqui para a gente não perder muito tempo, tá certo? E agora é o seguinte, olha só, hein, gente. Nessa região aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui, a gente tinha três resistências ligadas em paralelo. Agora a gente pode substituir tudo por uma única resistência, valendo R sobre 3. Coloca R sobre 3 aqui, R e R. Esse desenho novo mostra para você que você possui um circuito agora em série. E para você calcular a resistência equivalente de um circuito em série, você só precisa somar essas resistências. Então vai ficar R mais R sobre 3. Vamos dar uma olhadinha nesse cálculo aqui, tá? Vai ficar R mais R sobre 3. Deixa eu puxar aqui para o lado para vocês verem melhor a minha conta, tá? Ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Desse jeito, tá? R mais R sobre 3, tá bom? Se você fizer esse cálculo, tirando o MMC bonitinho, direitinho, né? O MMC é 3, que é, né? É o único denominador que aparece ali em cima. Pegando esse denominador novo, dividindo pelos denominadores antigos, não é isso? Dividindo aqui, ó, por um e tudo mais, você vai encontrar 2R mais 2R mais R, ou seja, 7R. E com isso aqui ó, já começam a aparecer os nossos números, né? Interessante. Bom, então se eu quero calcular essa potência, que é a potência inicial, o que eu posso fazer? Eu posso usar U ao quadrado sobre REC, onde essa voltagem aqui, esse U, é o que nessa questão a gente chama de epsilon. Epsilon ao quadrado, e a nossa resistência equivalente é 7R sobre 3. Se você repetir a primeira fração, que é o epsilon ao quadrado, e multiplicar pelo inverso da segunda fração, vai ser 3 sobre 7R, o que nós vamos ter aqui como PI? Vamos escrever agora aqui, ó, gente. Esse PI seria 3 epsilon ao quadrado sobre 7 vezes R. Ok.
resolvemos aqui o circuito quando está todo mundo funcionando bonitinho, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos mencionar aqui o fato dele fazer um curto-circuito agora entre os pontos M e N. Quando você fecha um curto-circuito aqui, ó, entre essas duas extremidades, qual é o caminho que a corrente elétrica vai fazer, tá bom? Eu sei que não é a melhor forma da gente interpretar teoricamente como que a corrente elétrica se comporta, mas vamos lá. Vamos imaginar a corrente circulando aqui, passando por esse R aqui, que não tem jeito, né? Só que quando a corrente elétrica chegar nesse ponto que eu acabei de mencionar para vocês, você vai fazer aquela comparação que eu sempre comento com vocês em sala de aula. Pense que a resistência em um circuito elétrico é como se fosse um pedágio numa estrada. Você vai descer para pagar esse pedágio? Você vai seguir mais em frente e pagar o segundo pedágio que está aqui embaixo? De jeito nenhum. Mesmo que seja um pouquinho mais longe, você vai seguir em frente, vai descer agora por esse fio que antes não existia, entre M e N, e você vai voltar, passando agora pelo resistor que está aqui embaixo, porque não tem jeito, e retornando para a fonte. Isso quer dizer que, nesse caso, pessoal, os três resistores que estão em paralelo deixam de funcionar. Só tem esse resistor de cima e esse resistor de baixo, e não teve divisão de corrente entre eles. Isso quer dizer que esses dois resistores estão ligados em série, e se você quer calcular a resistência equivalente, basta somar os dois. Então, para você calcular agora o PF, você vai fazer o seguinte: a nova resistência equivalente se transforma em 2R, já que nós estamos falando de um circuito em série de duas resistências iguais, R mais R. Quando você for calcular a potência fazendo U ao quadrado dividido pelo REC, o epsilon continua representando a voltagem da fonte. Só que agora a resistência equivalente é 2R. Esse aqui é o nosso PF. E a questão pediu para que a gente dividisse PF por PI. Legal. Então, PF sobre PI seria a mesma coisa que, olha só, hein, gente? No lugar do PF, eu vou colocar o epsilon ao quadrado dividido por 2R. E no lugar do PI, vamos dar uma olhadinha lá, relembrando quem é o PI? 3 epsilon ao quadrado sobre 7R. Então, aqui embaixo você tem 3 epsilon ao quadrado sobre 7R. E a gente sabe dividir frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A conta vai ficar epsilon ao quadrado sobre 2R vezes 7R sobre 3 epsilon ao quadrado. E com isso você vai poder fazer a seguinte simplificação. Epsilon ao quadrado corta com epsilon ao quadrado, R corta com R. No numerador, a única coisa que sobra é o 7. E no denominador é 2 vezes 3. Isso quer dizer que PF sobre PI é igual a 7 sextos. 7 sextos você encontra aqui na letra D. Pronto. Resolvemos agora a nossa questão de eletrodinâmica, falando sobre potência, falando sobre circuito misto, resistência equivalente e curto-circuito. Gente, nos vemos numa próxima gravação. Até mais!